Beleza, então a gente vai continuar aqui, a gente está falando sobre soluções de equações algébricas ou equações não lineares também, uma forma que vocês podem encontrar nos livros aí. A gente viu dois métodos, né, que são um pouco parecidos na aula passada. O primeiro método foi o método da biseção, que é basicamente a gente aproximar uma raiz utilizando uma média entre dois valores do conjunto aí, do intervalo que é dado, atendendo, claro, algumas condições, vinda lá do teorema do valor intermediário. E o outro método foi o método do ponto da posição falsa, né? O falsa posição, né? É como se fosse a mesma coisa a questão da biseção, só que a diferença, em vez de trabalhar com a média normal dos valores lá, a gente trabalha agora com a média ponderada. É aquela média ponderada lá, porque, de certa forma, os gráficos eles não são sempre simétricos, né? A raiz ou o zero da função pode estar mais perto de um lado do que do outro, dependendo aí do comportamento dela. Então, existe esse outro método aí, que é o método da falsa posição, né? Ou posição falsa, que é uma média ponderada. Além disso, também a gente viu a parte do erro, né? Como a gente pode calcular o erro entre dois valores. E também a parte que a gente calculou lá o número de interações, que é um critério de parada para resolver aquele problema lá quando estabelece o método da biseção, né? Ou seja, quantas vezes eu vou precisar fazer aquele processo para ter aquela tolerância, né? Ou aquela aproximação que eu desejo lá, certo? Então a gente viu basicamente isso aí na aula passada. Hoje a gente vai tentar falar os outros três métodos que fecham essa parte aí de soluções de equações algébricas. O primeiro vai ser esse método de Newton, né? Que ele vem da parte lá de várias formas. Uma delas é a gente olhar aqui a função da seguinte forma. Tá aqui a nossa curva, né? A função f eu defino essa forma aqui, ok? O que que eu preciso, né? Eu preciso de um ponto inicial que está no domínio, no intervalo estabelecido por essa curva. Eu vou calcular o valor da função nesse ponto, certo? A partir dele, eu vou traçar outro valor, que na verdade é uma reta que passa por ele. Quando essa reta passa por esse ponto que eu vou traçar, que é uma reta tangente aí, automaticamente também ele corta o eixo X, certo? Agora perceba o seguinte, ó, aqui nesse meu desenho, aqui onde corta o eixo X, né, em vermelho a curva e o eixo X, é justamente o zero da função que eu estou procurando. Quando eu faço isso, quando eu tracei essa reta tangente aqui nesse ponto, né, que é uma reta crescente no caso aí, perceba que ele está mais próximo daqui da curva, né, do ponto que corta a curva, corta o eixo X, do que o primeiro, que é o x1, certo? Ou seja, o x1 é o meu passo inicial ali, o próximo já vai ser esse valor que está cortando a reta com o eixo X. Ou seja, esse cara bem aqui, ó. Pronto, o x2, certo? Então, novamente, recapitulando, peguei o x1, joguei no gráfico, calculei ali o f de x1 normal, porque eu conheço a função. A partir desse f eu determinei essa reta aqui a partir da inclinação dela, né? Basta calcular a derivada da função naquele ponto. E quando ele corta o eixo x, ele me acha outro ponto, certo? Esse outro ponto aqui, ele está mais próximo do meu ponto que eu quero, né? Que é a interseção entre a curva e o eixo x, né? Que é o nosso zero da função aí, certo? Eu faço o mesmo processo depois. Agora eu pego o x2, que é esse ponto mais próximo, jogo na função, calculo meu f de x2 e calculo mais uma reta lá, né, ou inclinação da reta naquele ponto. E quando eu faço isso, a reta que toca nesse ponto, que também toca a curva aí, ele vai tocar o eixo x. E esse próximo ponto que eu encontrar é um ponto mais próximo ainda do meu zero, né? Perceba que aqui pelo meu desenho, esse x3, né, ele está mais próximo aqui onde é, né, o meu zero da função, que é justamente quando eu falei, né, onde o eixo corta a curva aqui em vermelho, certo? O eixo x. Ou seja, então a gente percebe que esse processo ele mantém uma recorrência, ou seja, mantém um padrão. Se eu fizer isso, né, o número de vezes, ele vai me dar um valor próximo ou talvez exatamente o zero da função para esse caso. Beleza? E como é que a gente acha essa solução, né, esse método aí?
Basicamente existem várias formas. Você pode partir lá da aproximação de Taylor, né, que é uma forma de aproximar a equação daquela reta, ou simplesmente você imaginar a equação dessa reta aí, né, que está passando por esses pontos. Então bora imaginar essa equação da reta. Então aqui já fala sobre o método de Newton, né, que é esse que a gente está vendo agora. O que esse cara aqui vai me dar, né? É o seguinte, para início de conversa eu preciso ter um ponto inicial, que é o meu x1, beleza? E, né, quando eu faço isso, quando eu jogo ele na função, ele me dá um f, deixa eu deixar minúsculo aqui, um f de x1, ok? Vou aumentar um pouco mais aqui, que vou chamar de y1, né? Só para questão de ordem aí, né? Para depois a gente vai manter uma recorrência, então eu preciso manter um índice aí, né? Para indexar meus valores, certo? Então, a partir desse caso, eu consigo chegar na seguinte formulação. Eu preciso encontrar essa reta aí, né? Que está tocando o ponto, dali que é y1, e se eu prolongar ela para tocar o eixo x, no caso é o x2. Então, a equação da reta a gente conhece da seguinte forma: é y menos um y0, digamos aqui, eu deixar y1, né? Só para deixar mais tranquilo. Isso aqui é um m, esse meu m aqui a gente conhece como coeficiente angular, né? A nossa reta. E aqui é x menos x0, certo? Essa aqui basicamente é a equação de uma reta, a gente chama equação cartesiana, né, da reta, que vai dar pra gente aí a reta que passa por esse ponto aqui, beleza? A partir daí, o que eu tenho agora, né? Para determinar essa reta. Basicamente, eu preciso de duas coisas. Eu preciso calcular, eu preciso ter um ponto que passa por essa reta aqui, né? E a inclinação dela. Isso são dois parâmetros que, eu conhecendo eles, eu consigo encontrar a equação da reta. Se eu não tivesse isso, eu preciso de dois pontos, né? Porque dois pontos, e aí se também eu ia conseguir determinar a equação da reta. Mas tá aqui, como a gente já conhece na parte de cálculo, a gente fica mais fácil. Por quê? Esse m, né? Ele é o nosso coeficiente angular. Para a gente, ele é tratado como quem, né? A gente já conhece que a gente consegue terminar ele no ponto como sendo a derivada da função naquele ponto, certo? No caso ali eu calculei no x1. Ó. Então, pronto, aqui eu tenho o m, né? Que era uma coisa que eu precisava encontrar para determinar a equação da reta. E eu sei que se eu calcular a derivada da função naquele ponto, ele me dá o coeficiente da reta. Beleza, então substitui aqui, ó, essa minha equação da reta. Aqui seria a minha derivada em x1. Pronto. Ok. Aqui que eu tenho agora, né? Eu tenho aqui é x1, né? Não é x0. Eu tô pegando y1. Aqui também é. Aqui é. Aí o que que eu tenho agora, né? Essa aqui é a equação da reta. E esse ponto é um ponto dado pra gente, né? Porque eu tenho aqui o ponto que vai ser calculado, a inclinação da reta. E outro ponto dado, né? É justamente aqui o x2, certo? Então, tem outro ponto dado aqui, que é o x2. É um ponto lá que eu não sei qual é, que está tocando o eixo x, certo? Outro ponto que pertence à reta, pode reparar aqui, ó. A reta se prolonga, corta o eixo x. Se eu aplicar aí na função, vou ter o f de x2. Esse cara aqui vai ser meu y2, certo? Beleza. Só que esse meu y2, aqui geometricamente, ele só faz sentido se ele for zero, né? Porque ele é justamente o valor da reta quando corta o eixo x. E quando aqui, no caso, quando y for zero, o x vai existir só o x2, né? Logo o f de x2 será zero. Então esse ponto aqui que eu encontrei, que é da seguinte forma, x2, zero, eu vou substituir ele na reta lá, né? Porque é justamente quem eu quero. Então vou pegar esse ponto e substituir nessa equação da reta aqui. Então, vou pegar aqui.
Aqui que eu vou ter agora aqui, ó. Vou ter que no lugar do y1, mas do y vai entrar o y2 e aqui no lugar do x2 vai, melhor, do x vai entrar o x2, certo? Beleza. Então isso aqui é a equação da reta que passa por dois pontos lá. Aqui que eu tenho agora, né? Eu tenho que, de fato, o que eu conheço é o x1 e o y1, porque são valores dados inicialmente no problema, né? Eu preciso da... O nosso y2, eu também conheço de certa forma ele, né? Ele é zero sempre nesse caso aqui. Então, esse cara aqui ele é zero pra gente, certo? E os demais termos eu conheço. Aqui qual é o meu interesse aqui, ó? O que a gente vai fazer agora? A gente vai só arrumar essa equação de tal forma que eu preciso isolar quem? Eu quero isolar o x2. Por quê? O x2, ele é o cara que eu estou procurando em seguida do x1. O x1 é como se fosse um valor inicial lá, né? Podia estar mais perto ou mais longe aqui do zero da função. Isso. Só que a partir dele, eu vou contar o próximo. O meu próximo é x2. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou só organizar essa equação aqui, que é da seguinte forma. Tá, eu tenho ali menos o y1 é igual a derivada. Vou só passar multiplicando aqui os termos. X1 que multiplica o x2. Beleza? Menos, de novo, a derivada. Melhor, vou fazer o seguinte. Vou passar logo dividido aqui essa derivada. Porque já que eu isolar o x2, vai ser mais fácil. Então, vou passar aqui dividindo. Certo? Aqui. Aqui embaixo ficará a derivada em x. Só deixar eu organizar aqui para vocês entenderem melhor. Beleza. E aqui vai ficar igual a quem? Vai ficar x2 menos x1. Beleza? Eu peguei aqui essa expressão de cima, né? Só fiz passar o f de x1, né? Derivada aí, f', dividindo aqui o menos y1. Certo? Aqui, deixa eu só deixar assim mesmo. Aqui eu vou fazer agora, né? Como eu quero isolar o x2, vou passar esse menos x1 para o outro lado somando. Aqui vai ficar menos esse cara mais x índice 1. E aqui vai ficar x2. Pronto. Eu encontrei o que eu queria, que era a seguinte coisa. Essa equação que a gente encontrou aqui, ela nos dá para gente o ponto seguida do ponto inicial que é fornecido para gente como dado, como chute inicial, como a variável inicial. Ou seja, eu dei aqui o x1, né, calculei o f da função dele. Com esse cara aqui e eu conhecendo a função, eu consigo calcular a derivada da função no ponto. Só que, por outro lado, essa derivada da função no ponto, para mim, é a inclinação da reta que passa por esse ponto e é tangente a ela. Quando eu faço isso, né, eu consigo encontrar um ponto x2 que ele está mais próximo do meu zero da função, né, da raiz da função aí, certo? E se eu prosseguir, né, com esse método, eu vou encontrar valores quanto mais próximos possíveis que eu queira ali do meu zero da função. Só tem que observar o seguinte, que esse cara aqui, né, eu preciso ter sempre ele, né, a derivada da função no ponto, e tem que ser diferente de zero, né, para fazer sentido para a gente. A derivada não pode ser nula em nenhum caso aí quando for calcular, certo? Beleza. Esse caso aqui é para calcular o x2. E esse processo vai manter essa recorrência. Se eu calcular o x3, o que eu preciso, né? Do ponto anterior. E no caso aqui era o x2. Então aqui é y2. Aqui é x2. Aqui é x2. E aqui é x3. Certo? Então esse aí seria o processo. X4
também, mesma coisa. Calcularia lá o x4, precisaria do x3, y3, certo? Outra forma que pode aparecer, se você quiser, você troca aqui esse y, né, pela função. Então aqui seria menos f em x2, que é a mesma coisa, né, do que o y2 pra gente, certo? Assim fica só em função de x. Fica até mais fácil na hora de você fazer as contas olhando só para a função. Beleza, bora fazer agora um exemplo, né, para esse caso aqui, antes de passar para outro método que a gente quer, como foi também, que é o pontinho que aparece para a gente. Vou aumentar aqui o gráfico, ó. Então, eu comecei no x1, calculei a função no ponto, que é derivada, depois encontrei outro valor x2, x3, até mais próximo que eu quero desse ponto aqui, ó. O meu x é esse ponto verde, que para mim, de fato, é a minha solução do problema aí, né? A minha raiz, certo? Então, bora ver aqui um exercício para a gente ver como é que pode fazer isso. Tem aqui um exemplo. Deixa eu ver. Do cigarro. Se não me engano, tá faltando essa parte aqui sobre isso, né? Sobre a parte de soluções. Eu deixei só a aula gravada lá hoje ou ontem, uma coisa assim. Foi. Certo. Tá, bora resolver um problema aqui, utilizando esse método para tentar aproximar a função num ponto aí. Vou pegar uma função bem simples, igual que teve aqui pra gente. Dar uma trabalhada. Beleza, eu vou pegar aqui um exemplo. Bora pegar uma função conhecida. Bora calcular a raiz de uma função ou uma equação que faz aí. X ao quadrado menos x, certo? A gente conhece aqui que zero é raiz da função. Deixa eu ver outra função. 1 também é raiz, né, dessa função, mais ou menos 1, beleza? Então a gente conhece uma raiz dessa função aí. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar para cá a função no meu Octave. Eu só vou reescrever ela. Quero ver como é que ela é, certo? Então, aqui vai ser y igual a x ao quadrado menos x. Aqui é a minha função. Eu vou só, ó, eu sei que 1 é raiz da função aí, ou menos 1, né? Eu vou criar um intervalo, né? Um izinho, um intervalo, só para a título de exemplificar, de menos 2 a 0, certo? Por quê, né? Eu sei que nesse intervalo tem uma raiz, beleza? De menos 2 a 0. E ou eu podia pegar também de 0 a 2, né? Já positivo aqui. 0 a 2 também é um intervalo bom, certo? Vou pegar esse aqui de 0 a 2 para início fazer o processo. Tá. Então, quem seria aqui se eu quisesse pegar o meu x1, que eu preciso também? Pode ser o próprio 2, beleza? Então, aqui é já iniciando o processo. Seria para cá igual a 1 aqui. Vou ter que o meu x1 é 2 e meu f em x1 aqui será 2 também, né? Quer dizer, vai ser 2 ao quadrado 4 com menos 2, 2. Beleza? Então, bem aqui, ó, vou fazer agora vou criar um vetor só para a gente ver como é que está se comportando isso. Ok. Bora ver aqui como é que fica a função nesse intervalo. Pronto, só aumentar aqui o
a fonte e também aqui a linha. Pronto. Essa aqui é a função que eu tô estudando aí. E eu sei que ela tem um zero bem aqui, ó, bem perto do um. Na verdade é um, né? Um é a raiz da função, certo? E o que vai acontecer esse cara aqui. Então eu vou começar a trabalhar em cima desse intervalo de 0 a 2, tomando como valor inicial o meu x1 igual a 2, certo? Então, beleza. Então eu calculei aqui, então vou usar a minha expressão. Quem seria meu próximo valor? Meu próximo valor, vou pegar aqui, ó. Ele é o meu x1 menos f de x1 dividido para derivada em x1. Pronto, beleza. Essa aqui é a expressão que me dá o valor, né, do meu próximo x, que está mais próximo de 1. Perceba que a convergência aqui tem que ser para 1, tá? Porque a função tem 0 igual a 1, o intervalo que eu peguei, o único zero dele é 1, nesse intervalo de 0 a 2. Então, a convergência aqui tem que ser para 1. Tranquilo. Então, vou substituir os valores aqui. Então, eu vou ter que o meu x2, o meu x1 nesse caso aqui é 2, né? Eu tomei lá no início. Menos a função em 2 é 2 também, certo? Eu vou dividir esse cara aqui para derivada. Se você quiser, você pode passar a derivada para cá, ou já calcular direto um ponto. Então, deixa eu colocar aqui embaixo, lá para não esquecer. A derivada, ela será 2x menos 1. Então, passando aqui, a derivada no ponto x1, que é igual a 2, vai ser 2 vezes 2, 4, com menos 1, 3. Pronto. Esse valor aqui, eu vou aproximar ele, é 2 menos 2 terços, 1,333, tá? 1,4k decimais. Pronto. Esse aqui é o primeiro x2 que aparece depois que eu tomo como lá o meu x1 igual a 2, certo? Ou seja, de fato, ele para mim é um valor mais próximo do que queria, né? Ou seja, ele está mais perto do 1 do que o próprio 2. Bora fazer mais uma interação. Então, k igual a 2. Mesmo processo aqui, ó. Vou pegar essa equação. Quero pegar aqui só para deixar organizado. Para k igual a 2, eu vou ter o meu x2. O meu x2 é esse cara aqui que eu encontrei agora, ó. 1,333 aqui. E vou calcular a função dele no ponto. Como já eu só vi a função aqui, só para me ganhar tempo, eu vou passar direto. Então, seria a função calculada em 1,333. Aqui, ó, 0,44. Então, a função aqui nesse ponto, 0,444. Beleza. Vou pegar minha expressão aqui, que é a minha fórmula para calcular o zero da função, certo? Então, vou ter agora um x3. O x3, a partir de um x2, f de x2 e a derivada em x2. Beleza? Então, o que eu vou ter aqui? O x2 é esse cara aqui, ó. É o que eu achei anteriormente. Menos a função em x2, também já calculei anteriormente. Dividido para a derivada. A derivada precisa calcular, né? Porque ela não está definida aqui. A derivada duas vezes. Deixa eu ver se está salvo aqui. Tá. Duas vezes o valor, né? O último valor que é o ANS aí, resultado. Menos 1. Então é menos, tá aqui, ó. Abrir um parênteses, menos 0,112. Então esse valor aqui eu vou calcular agora. Vai ver que a minha calculadora, ó, é 1,333. Ali vou fazer o jogo de sinal já da positivo, né? Mais
0.444 dividido para 0.11. Pronto, passa um valor aqui. Peraí que eu acho que deu errado aqui. Não é para dar esse valor, deu muito alto. Deixa eu ver se calculei errado. Repetir esse valor aqui. Tá. A função em 1.333. Tá certo. 0.44. Tá. E a derivada é 2 vezes 0.44. Ah, não, tô perguntando errado aqui. Tá certo. É 1.333. Agora sim. Menos. Aí sim, não é esse valor aqui. Ó. Passei o valor da função, não do x. É 1,666. Agora sim. Aqui é menos. Aqui é 1,666. Pronto. Então aqui, ó. 1,0666. Então é só, eu calculei aqui dois valores a partir do primeiro que foi dado, né? Inicialmente eu calculei, na verdade eu dei, né? Como 2 o primeiro, isso aqui é dado, né? Você não vai calcular ele, você vai dar ele, fornecer. O segundo agora já foi calculado 1.33 e o terceiro aqui 1.06. Perceba que esse 1.06 é menor do que o 1.33, né? Ou seja, ele está indo para o 1. Se eu fizer mais um aqui, vou ter já um valor bem próximo do 1, relativamente, né? Vai dar um pouco mais próximo do zero da função, que é 1. Lembrando que o zero da função daí, ele é sempre 1. Ok? Para fechar essa parte aqui, tá para fazer só mais um. Vou só repetir tudo que está aqui e trocar os valores. Aqui uma divisão. Para dividir aqui os... Então agora para cá é igual a 3. Eu vou ter o meu x3, ele é o último valor que eu encontrei. Tá aqui. Eu preciso calcular meu f nesse cara aqui. Então f, aqui ó, 0.071. Então deixa aqui. O f em x3, 0.071. Beleza. Agora eu vou ter meu x4, né? Que é meu novo valor. É o x3. Aqui é o meu x3 também. E a derivada em x3. Precisar do x3, que é 1.66. 0,66 menos a função em x3, que é esse 0.071, dividido agora aqui pelo valor da derivada em x3. Então, é 2 vezes 1.0666 menos 1. Aqui é 1, que é 1,1332. Beleza. Então, essa conta aqui, olha quanto é que vai dar? 1,0666 menos 0.071 dividido para 1.1332. Então, tá aqui, 1,0039. Certo? Então a gente pode, só nesses que a gente fez aqui, ó, a gente fez três interações, né? K1, K2 e K3, encontrou o x4. E esse cara aí, o último encontrou, né? É um valor que relativamente mais próximo do 1 do que o primeiro, né? Que a gente foi dado, que foi o próprio 2. Então,
Esse é um método para a gente encontrar o nosso valor. Uma coisa interessante que a gente pode ver é a reta, né? Que tem esse coeficiente aí, dado no ponto, e ver que esse valor vai cortar esse valor no eixo X. Então, bora fazer aqui, ó. Se eu fosse traçar essa reta, certo? Com o valor que foi dado aqui, seria o seguinte, né? Vou só escrever aqui a reta. No caso aqui, essa última reta, né? Y, menos Y, no caso aqui, tô trabalhando com 3, então seria aqui o 4, né? Y3 é igual a derivada em x3, x menos x3, certo? Essa aqui seria a nossa equação da reta. Então, y é a derivada em x, aqui é a derivada, né? Essa derivada que a gente calculou, né? Tá aqui embaixo, esse valor bem aqui, ó. Beleza? Que vai multiplicar agora o x menos o x3. O x3 é esse cara bem aqui. Pronto. Mais o meu y3, que é esse cara bem aqui. Então essa aqui é a minha equação da reta, para mim ver o que está acontecendo lá no meu gráfico. Tá aqui no gráfico, eu quero que ele corte para mim em algum ponto aqui próximo do 1, né? A minha reta, minha curva, e passe no eixo x próximo do 1, que é o zero da função. Então eu vou criar uma nova função, que é essa reta aí. Então, function y igual a colocar r de x, só para diferenciar. Então meu y aqui, ele vai ser esse valor, né? 1,1332, que multiplica aqui x menos 1,0666 mais 0,071. Essa aqui é a minha equação da reta, certo? Eu vou encerrar aqui, beleza. Eu vou só agora colocar no mesmo gráfico lá, então fazer um plot, agora com a função R. Então tá aqui, ó. Pronto. Ó, perceba que em vermelho, né, é a curva da função, e aqui a reta que eu estou procurando, de certa forma. Na verdade, eu não estou procurando a reta, mas o valor que ela está cortando do eixo X. E aqui no centro, né, é o valor em que está me interessando ver, né, que é o próximo do zero da função. E perceba que não é exatamente, não. Tem uma diferença. Aqui em cima aparece o valor do zero da função. E embaixo é a reta. Então tem uma diferença. Por que tem uma diferença? Porque de fato ainda não é. A gente sabe que o zero da função aqui em vermelho ele é 1 nesse intervalo. E o gráfico está cortando próximo de 1, né? Está cortando aqui ó, em 1,0039, certo? Tanto é, se a gente passar aqui os pontos, deixa eu tentar passar para vocês. É a seguinte situação. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui os dois pontos. O primeiro, o zero da função. Vamos fazer um plot. É 0 e o outro é melhor quando o x é 1, né? O y é 0, certo? E quando o x é 1, o y é 0. Aparece aqui.
Qual o problema que tá dando aqui? Aqui. Tá. Apareceu pra mim. Vou até aumentar ele, tá pequeno ainda aí. Aqui, ó. Esse pontinho azul. Deixa eu aumentar ele que ele tá pequeno. Pronto. Esse pontinho azul aqui é o zero da função. Se eu der um zoom aqui, ó, perceba que ele tá cortando o vermelho, né? Que de fato é o zero da função. E embaixo é o valor que não é o zero da função. Eu teria que ver mais aqui em cima, mais ou menos, onde é que é onde está cortando o eixo X. É aqui, ó. E esse valor a gente calculou, que foi a última interação que a gente fez, que é esse 1,39, né? Quando o X for 1, então, vou pegar esse mesmo ponto aqui, 1,0039. Vou deixar em vermelho. Pronto. Então tá aqui os dois pontos, certo? Ó, percebe que tem uma diferença entre eles. O primeiro ponto azul lá é o zero da função, certo? Que vai zerar a função vermelha. E o ponto vermelho aqui é o ponto que está próximo, mas não é ainda da função, mas ele está bem mais próximo do que o inicial, que agora é 2, né, que ela está tomando. Ou seja, se eu continuar esse processo, consigo chegar mais próximo possível. Em questão de escala, se a gente for olhar a escala é praticamente o mesmo, né? O nosso gráfico aqui, ó, os dois estão quase em cima. O zero com o x, né? O zero com o outro valor. Então, é quase o mesmo, mas não é de fato tem um erro entre eles dois, beleza? Então, esse aí é a parte do primeiro método que a gente viu aí, que é do método de Newton, ok? Então, assim a gente fecha aqui a parte do método de Newton. Deixa eu botar aqui o PDF. Aqui. Beleza. Agora, o próximo método é conhecido como método da secante. Por que, né, da secante? É porque ele vai envolver, na verdade, ele não vai envolver a derivada, porque pensando bem, antes de olhar lá o método de Newton, ele exige que a gente saiba a derivada da função no ponto, né? Só que isso muitas vezes traz um problema que a gente não conhece a derivada. Muitas vezes a função não é tão simples de ser calculada derivada ou realmente é mais complicado. Então, o que acontece? A gente pode aproximar, é o mesmo esquema, certo? Aproximar o valor. Só que agora eu vou partir de dois valores iniciais, porque eu não quero mais usar a derivada. Se eu não quero usar derivadas, automaticamente eu tenho que aproximar aquele coeficiente angular, né, por alguma coisa. E a gente pode aproximar ele utilizando a relação, né, entre altura e base, digamos assim, né, ou relação, a razão, né, digamos, entre as imagens e o domínio para a gente calcular quem é esse coeficiente angular. Então, vou partir agora, eu tenho dois pontos, né? X0 aqui e o meu x1. Ou melhor, x1 e x2 nesse caso, certo? Então, vou traçar de valores de um gráfico e vão me dar aqui dois valores, f de x1 e f de x2, beleza. Por esses casos aí, eu vou traçar uma reta secante, né? Que vai tocar nos dois pontos e vai tocar o gráfico em dois pontos, né? Então, por isso que é o método da secante, não é mais Newton, né? Porque o método não é a reta mais tangente, né? Tanto é que se a gente fosse até trocar de nome, né? Podia ser método da tangente, porque é sempre uma reta que é tangente ao gráfico. Nesse caso, não, é uma reta secante. Então tá aqui, pronto. Então tá aqui, tá acontecendo, eu peguei a reta, tracei lá nos dois pontos. E basicamente daqui segue o mesmo processo do método de Newton, né? A diferença é o seguinte, que essa reta agora aqui que eu tracei, ela não é mais uma reta tangente, logo a inclinação que eu vou encontrar para ela, ela não é exatamente a inclinação
da reta tangente, uma inclinação próxima, né? Que vem lá da nossa ideia de derivada. Como não, não vou usar derivada, eu vou usar uma razão para aproximar essa inclinação, mas daí o processo é o mesmo, né? Para encontrar os demais valores. Então aqui, ó, peguei dois valores, calculei, passei a reta secante, encontrei o x3. E o x3 aí para mim ele é o valor mais próximo por enquanto, né, do minha solução, né, que é esse pontinho verde. Beleza? Aí novamente, eu vou pegar, fazer mais um aqui, ó, fiz mais uma interação, calculei um f x3, que na verdade aqui já seria o próximo valor, que é meu x4. Aqui, ó. Ó, e perceba que a gente mantenha o padrão e o x4 aqui na nossa construção, no gráfico, ele está mais próximo do ponto verde. Então, o x4 está mais perto do zero da função do que o x1. Beleza? Então, esse é o processo do método da secante. O que muda é que eu agora vou trocar a minha derivada lá por uma razão, né, que vai aproximar esse coeficiente angular aqui da reta. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza. Aqui, ó, método da secante. Como falei aqui, ó, ele pega agora uma aproximação para a minha derivada. Esse termo que aparece aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar para vocês, é um termo que ele vai me dar. Deixa eu ver, acho que esse aqui. Não quer marcar o que eu queria fazer. Deixa eu ver se eu colocar aqui. Não, não vai. Mas enfim, o termo que aparece aqui a mais agora, ele sai a derivada, certo? Lá de pressão. Só que agora ele usa para mim uma razão, que é esse x1 menos x2. E que aparece um f de x1, f de x2, né? Que é a razão para calcular o coeficiente angular da reta, né? Daquela reta secante. Então isso aí que muda em relação ao método tangente. Os demais processos é o mesmo, ou seja, para cada x novo que eu quero, eu preciso agora do x2 e além do x2 também eu preciso do x1, certo? Então bora pegar lá aquele mesma função que a gente conhece e bora aproximar algumas soluções para ele. Aqui, essa parte aqui, para ver se os valores vão bater próximos aqui. Então agora a gente vai falar sobre o método secante. Tá. Se a gente fosse. A ideia mesma, como eu falei, se a gente fosse manter uma recorrência para esse método, escrever numa recorrência, qual seria, né? A gente pode aproximar aqui, que para cada x, no caso aqui seria um k mais 1, qual seria os valores anteriores que eu ia precisar? Eu precisaria de um x k, certo? Seria o anterior, menos aqui entra uma razão, que é da seguinte forma. Deixar da maneira f em xk e multiplica x, agora aqui vai entrar um k menos 1, menos xk, tá? Diminui aqui para ficar melhor. E esse cara aqui será dividido por f de x k menos 1 menos f de xk. Pronto. Essa aqui é a minha recorrência aí para calcular
o meu valor do x k mais um. Lembrando que eu sempre vou precisar de dois agora, né? Eu partia do primeiro lá, agora eu vou partir de dois valores. Beleza? Dependendo do valor que você pega inicialmente, você vai ver que você vai aproximar mais rápido da solução do problema. Então, bora pegar aqui nosso mesmo exemplo, tá aqui, ó. Aqui o mesmo exemplo, beleza? Só que agora, nesse intervalo, eu preciso partir de dois valores. Eu vou tomar com o meu x1 aí, o próprio 2, só que eu preciso de mais um. Então, o meu x2, vou tomar um valor menor, né? Poderia ser maior? Poderia, mas não está dentro do intervalo que eu estabeleci. Aí fica muito a critério quem está fazendo as contas. Então aqui eu vou deixar ele como 1.8, certo? É um valor que eu estabeleci aí. Poderia ser menor ainda, 1.5, digamos. Só que tem que ter seu cuidado aí, que a gente está partindo do fato desse exercício que a gente saber quem é a raiz da função, né? Se justamente o método serve para a gente descobrir, a gente tem tanta parte do princípio que a gente não sabe, nem tem ideia mais ou menos de quem é o zero da função, né? Aqui não, como a gente sabe que é um, a gente é induzido a levar, a pegar valor próximo ali, né? Ah, eu posso pegar 2 e 1.5, então 1.3, então 1.1, que já está mais próximo do 1, né? São valores bem próximos que eu já sei que vai ser mais rápido para mim ter chegar no 1. Mas como a gente está supondo que a gente não sabe, vou pegar aqui 1.8 e 2.0, certo? Então, para cá é igual a 1, eu vou fazer agora meu processo de recorrência, que é essa formulazinha aqui, ó. Copiar ela aqui e jogar ela aqui embaixo. Agora eu vou trocar os índices. Então, para cá é igual a 1, eu vou ter o seguinte. Aqui, na verdade, esse para cá é igual a 2, né? Porque eu já tenho lá o 1 e o 2, aqui tem seu 3. Então, aqui, quando eu somar 2, né, em cada um dos índices, vai ficar o seguinte. Aqui ficará 3. Aqui é... Deixa eu colocar em minúsculo aqui. Aqui é 2. Aqui é 2. Aqui é 1. Aqui é 2. Aqui embaixo ele é 1. E aqui ele é 2. Pronto. Então tá aí eu defini a minha função de recorrência que vai me calcular o valor próximo. Beleza? Eu vou agora pegar e pegar aqui no octave. Cadê? Tá aqui. E eu vou calcular esse valor aqui, ó, a partir da função dada. Perceba o seguinte, que como eu não preciso da derivada, né, facilita por esse lado. Eu não vou precisar calcular a derivada, e então só a função e o ponto para mim basta, certo? Então eu vou ter o seguinte aqui, ó. O primeiro valor, ele vai ser quem? Ele vai ser o meu x3. Vou até colocar aqui, sabe o que eu faço? Eu ia dar nomes, mas vou deixar sem nome, vou deixar só o valor, tá? Quem vai ser meu x3? É meu x2 é 1.8, certo? Menos, aqui vai entrar toda essa galera aqui dessa divisão. Vai entrar o f aplicado em 1.8, né? Já está armazenando a função lá, está guardado. Vezes, aqui vai entrar essa diferença, x1 menos x2. O meu x1 é 2, menos 1.8, que é o meu próximo valor. E todo mundo que é dividido ainda pelo f em x1, que é 2, certo? Menos o f de 1.8. Pronto. Deu valor aí 1.2. Então, esse meu x3 aqui, o x underline 3, ele é 1.2857.
certo? Isso é a primeira interação que a gente fez. Ó, perceba o seguinte, aqui ó, enquanto que o primeiro que eu calculei, utilizando o método Newton, foi 1.33, esse cara aqui foi um pouco menor, 1.28, né? Ele aproximou um pouco mais para perto do zero. Mas como eu falei, isso depende muito de quem você toma inicialmente como seu x0, como x1, como x2. Pode ser que se afaste, né, seja um pouco mais longe, mas depende muito desses valores aí, certo? Beleza. Bora calcular mais um aqui para ver como é que fica. Então, pegar aqui mais um. Aqui. Agora seria para cá igual a 3. Vai mudar todo mundo aqui. Aqui é 4. Aqui é 3. Aqui é 3. Deixa eu ver. Alguém perguntou. Faltou o x2. Pá, 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 pá. Tá, não entendi muito bem a pergunta. Faltou o x2. Assim, ó. Porque esse cara aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Tá, recapitulando, ó. Para esse método eu preciso de dois valores. Logo eu começo com x1 pelo x2. É, lá na divisão. Espera aí que então tá. Deixa eu ver. A Dali tá perguntando. Não entendi muito bem dela. Na qual divisão desse primeiro aqui? No Octave, né? Aqui do lado. Ó, tá, bora ver aqui, ó. Aqui é o f de x2. Esse 1.8, certo? F de 1.8. Que multiplica esse 2 aqui, ele é o x2 menos o x1, que é 1.8 aqui, ó. Então essa diferença bem aqui, ó. Aí toda essa galera aqui, ela está sendo dividida por f de 2, que no caso aqui que é o f de x1, menos o f de 1.8, que no caso que é o f de 2. Acho que tá certo a minha conta. O que vocês acham aí? Certo? Beleza, estou continuando aqui, ó. Vou fazer mais uma interação, né? Então, deixa eu apagar esse valor aqui que não vai ser esse. E que será x4. Então, bora lá. Então, eu partilho conforme. Só recapitulando. Eu começo com x1, x2. Isso aí é dado, certo? A partir daí eu começo a calcular os próximos. O texto, no caso, seria agora o x3. A gente calculou, né? Deu esse valor aqui. Agora seria o x4, partindo que o k ele é 3. Então aqui é x4, x3, x3. Aqui é x2. E aqui é x3. Embaixo fica f de x2 e aqui f de x3. Pronto. Beleza? Então, novamente vou calcular aqui esses valores. Ó, mesmo processo aqui, ó, a mesma conta. Primeiro, quem é o meu x3? O meu x3 eu calculo inteiramente, quer dizer, é 1, 28, 57, certo? Menos, vai entrar o f de x3, que é esse cara aí, 1.28, 57. Que multiplica quem? Essa expressão bem aqui, ó, que é x2 menos x3. O meu x2 ele é 1.8, né? Então aqui 1.8 menos, agora vai entrar aqui, melhor aqui, né? Menos
não pode isso aqui. O meu x3, que é o que eu encontrei anteriormente, né? 1.2857. E todo mundo que vai ficar dividido por f de x2. O meu x2 aí é 1.8. O f de x3, que é 1.272857. Pronto. Então, o meu x4 aqui é 1.1096. Beleza? Eu calculei mais um aqui, ó. Perceba que eu tenho que já perceber que há essa convergência. Eu parti de 2, 1.8, depois caiu para 1.28 e agora está 1,10, certo? Fazer mais uma aqui. Aqui, como eu falei, depende muito do valor que você pega inicialmente. Aqui no primeiro, como precisei pegar só um valor, que foi 2, a partir dele comecei a calcular os valores, né? E foram diminuindo aqui, ó, 1,33, 1,06, 1,00, né? Que foi também mais próximo. E aqui ia estar em 1,10. Se eu tivesse pegado um valor menor ainda do que esse 1,8, mais próximo de 1, partindo, né, que eu não soubesse quem era a raiz, com certeza estaria mais próximo do zero da função aí, beleza? Então esse aqui seria o nosso segundo método, que é o método da secante. Nesse caso aqui, bora ver se dá para a gente traçar a reta. Deixa eu olhar no gráfico aí como é que tá. Tá aqui, ó, uma reta secante. Essa reta vai trocar em 2 pontos do gráfico vermelho aqui. Então, vou tentar fazer aqui essa última reta com esse valor aqui. Então, aqui seria a reta. Tem que só organizar agora esses caras aqui tudinhos. Deixa eu ver como eu posso escrever isso aqui melhor. Bora lá. Y menos. Vou colocar Y0 só para diferenciar aqui. Deixar mais geral. MX menos X0. Beleza. O que eu tenho? Eu tenho que esse cara aqui para mim é zero. Eu vou deixar aqui zero. E esse cara aqui que ele me dá é o valor quando o for zero. É esse valor mais próximo aqui. Esse 1 é... Eu teria que calcular separadamente aqui. Porque acontece o seguinte, eu não tenho a derivada. Esse m aqui, né? E vai ser dado por essa expressão bem aqui, ó. E não vai ser... Bora fazer então como tá aqui. X4 menos X3 vai ser igual a menos F em X3, que multiplica esse cara aqui, certo? O coeficiente, e eu vou ter que inverter aqui as contas. É o seguinte, deixa eu abrir aqui meu bloco de notas, melhor, abrir meu caderno, eu já volto para escrever isso aqui melhor. Só um momento.
Tá, bora lá. Eu vou fazer aqui essa conta só pra gente deixar mais claro lá. O meu x3 ele é x2 menos f em x2. Aí fica x, vou confirmar aqui, é x3. Ah, não, eu tô no 4, né? Não, tô no último aqui. Deixa eu só abrir aqui. Bora lá. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Meu x4 ele é x3 menos f em x3 que multiplica x2 menos x3. Esse cara aqui vai ficar dividido para f em x2 menos o f em x3. Pronto. Vou só organizar essa conta aqui para me chegar na equação da reta, certo? Que eu quero. Aqui é um pouco mais complicado porque eu não tenho o coeficiente angular claro, né? Ele está aqui no meio o coeficiente angular, né? Mas vou tentar fazer essa continha aqui um pouco diferente. Então aqui dá x4 menos x3, certo? Vou passar multiplicando agora aqui o f de x2 menos o f do x3, beleza? Esse cara aqui vai ser igual a menos f de x3 que multiplica x2 menos x3. Agora eu vou passar dividindo aqui essa expressão bem aqui, ó, que é x2 menos x3. Então aqui vai ficar x4 menos x3. Aqui que eu quero que fique essa razão, ok? Então f de x2 menos f de x3 dividido para x2 menos x3. Esse cara aqui é igual a menos f de x3, certo? Esse cara aqui, para mim, é o meu coeficiente angular, ó. Isso que eu queria procurar. Esse cara aqui é o meu M. Na verdade, aproximadamente, né? Visto que eu tô pegando ele com uma reta secante. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou só passar essa equação para lá, para me calcular o meu coeficiente, minha reta, né? Certo? Nesse caso aqui, eu vou ter o seguinte, né? Que o meu x, de modo geral, né? O x menos x3 deixa eu ver aqui como é que pode ficar. Esse cara aqui é M. Queria que eu processe mais um valor para quando eu passar para lá ficar mais fácil. E teoricamente aqui é menos
f em x3 mais zero, né? Que é o valor que corta o eixo x. Eu quero mostrar essa equação lá no gráfico, partindo desses valores aí. A questão é a seguinte, que eu não tenho ali. Tá, fica a falar o seguinte aqui. Fica da forma x menos x3 m, e aqui ficará y, certo? Onde esse y aqui é minha função, que eu quero, é o valor da função no ponto. Tá, então eu vou passar essa reta lá pro meu Octave para ver como é que fica o gráfico da função. Eu quero ver se fica mais inclinado ou não, né? Teoricamente não, em relação às outras. Tá, então aqui, cadê o Octave? Aqui, vou passar agora esse valor para cá. Eu vou criar uma função. Primeiro, eu vou colocar o coeficiente angular lá, né? Esse meu m lá, ele é uma razão. Primeiro, é o meu f de x2 menos f de x3 dividido para x2 menos x3. Só recuperar aqui quem é meus valores. Tá aqui, ó. Esqueci de anotar. x2 menos x3, x2, x3. Substituindo aqui, o meu x2 ele é 1,8. O meu x3, eu calculei lá que ele é 1,2857. E aqui é 1,8 menos 1,2857. Beleza. Esse é meu coeficiente angular. Agora sim eu vou criar a minha função. Function, que é minha reta lá. Y, eu vou colocar P de X. Eu preciso aqui do meu M. Então, o meu Y aqui vai ser a minha reta lá, que eu defini anteriormente. Tá aqui. Y é igual a M vezes x3. Meu x3 ali ele é 1,2857 menos x. Pronto, essa aí é a minha reta que eu quero encontrar. Certo? E para fechar, eu vou fazer o plot dessa minha reta aí. Então, da minha reta P, que eu chamei de P, né? X, P de X. Ele não entendeu meu coeficiente angular lá na função. Eu tenho que reescrever. Function P de X, Y é igual aqui, que é 2,0857. Tá aqui.
Deixa eu ver, acho que faltou trocar de sinal, né? É isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui essa. Queria que aparecesse aquela reta ali que só fez dar trabalho a reta. Eu não queria que aparecesse. Vou fazer de novo aqui o plot. A função. O 1. E agora aqui da P. Tá? E aqui é. Coloca aqui. Pronto. Tá, só para ilustrar essa parte final aqui, ó. Essa reta em vermelho, ela é a reta secante. Ela não vai aparecer para cá, porque eu só limitei uma parte do gráfico. Se bem que era para aparecer em 1.8, né? A função. Os valores coincidem. Essa reta tá estranha aqui. Ela cortar pelo menos em dois pontos. Em 2 e 1.8. Acho que minha continha não prestou aqui na minha reta. Enfim, então, só para finalizar a explicação aqui, ó. Essa minha reta aqui seria uma reta secante, ia pegar dois pontos aqui do gráfico. E no mesmo comportamento da reta tangente, ela ia se aproximar do eixo, cortando o eixo x, né, do meu zero da função, que é o pontinho aqui que corta o 1, né, esse gráfico em azul. E a tendência é ficar mais próximo, né? Como a gente fez aqui as contas manualmente, a gente chegou em 1.10, né, na nossa segunda interação, partindo dos dois primeiros. Então esse aqui é um valor mais próximo que eu tenho para encontrar o zero da função, certo? O que diferencia, né? Como eu falei, de Newton, exige a derivada que a gente precisa calcular, beleza? E apenas um ponto inicial a gente consegue fazer todo o processo. O da secante, a vantagem, não precisa da derivada, né? A gente percebeu lá que não precisa da derivada para encontrar. E só que precisa de dois pontos iniciais. É aqui que está a jogada, né? Dependendo dos pontos que você dá inicialmente, esse cara aí ele pode chegar mais perto, mais rapidamente, ou não, dependendo do valor inicial. Então, como é dado esses dois valores, no caso x1 e x2, eles que vão dar para a gente digamos, a rapidez da convergência para a solução, certo? Digamos que você chutasse um valor aqui, sei lá, 1.2, né, que é menor e é mais próximo de 1, e você não soubesse quem era de fato o zero da função, você vê que se aproximar muito mais rápido e chegar na solução do problema mais rapidamente, certo? Beleza, então a gente viu aqui dois métodos, o método Newton, o método secante. Se eu não me engano, falta um método, que é o do ponto fixo, certo? Deixa eu ver se aqui não dá tempo, já são 3 e pouco. Vou falar sobre esse método ponto fixo. Vou colocar aqui. Tá aqui o método ponto fixo. A ideia é um pouco parecida. Pronto. Então tá aqui minha função. Minha função é f, ou no caso eu chamei de g só para diferenciar.
E eu quero encontrar a seguinte situação, né? Eu quero encontrar. Melhor, deixa eu ver. Tá. Eu quero encontrar a raiz da função tal que o g com a função identidade elas compõem a minha função f, certo? A função g aqui que aparece, ela não é de fato a minha função que eu estou procurando, né? A minha função f que eu estou procurando. Mas quando eu faço a soma, né, no caso da função g com a identidade, aí sim eu encontro a minha função f, beleza? Da seguinte forma, deixa eu botar aqui no outro PDF. Aqui, ó. Eu vou pegar a função, né, e essa aqui é o que eu estou procurando, f de x igual a zero, né, e vai a solução dessa equação que eu estou procurando. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever essa equação da seguinte forma, x igual a mais g, g de x, beleza? Perceba que de um lado aqui, esquerdo da equação, eu trato de uma função x que a gente conhece como função de identidade. E do outro lado, uma função g de x, que é uma função qualquer, depende da f, certo? A questão é a seguinte, é você reescrever dessa forma a equação. Por exemplo, aqui no caso que a gente tinha, deixa eu voltar aqui no exemplo, lá no exemplo que a gente estava calculando, nossa função f era da forma x ao quadrado menos x, certo? Só que o meu intuito aqui é encontrar as soluções desse cara aqui, né? f de x igual a zero. Por outro lado, isso aqui eu posso escrever, então x quadrado menos x igual a zero, beleza? E aqui, aplicando, né, já o ponto fixo, na verdade vem lá também do teorema do ponto fixo, eu vou ter o seguinte, eu vou reescrever essa equação como mais g de x igual a x, essa equação aqui, ó. Então, o que ele vai me dar, né? Se eu usar o x nessa equação, eu vou me dar aqui x igual a x ao quadrado, certo? Logo, isso aqui é como se fosse x é a identidade, né? E g de x é x quadrado. Pronto. Aí o que acontece? Eu estou procurando essas soluções aqui, né? O x que zera a função. Aí eu igualei a zero, de fato, a lei de formação da função. E eu consigo reescrever ela da seguinte forma, essa forma aqui, certo? Mas os valores que eu estou procurando, os x que aparecem aqui, eles são soluções dessa equação aqui também, né? Ou seja, né, é um ponto fixo. Para x, eu vou ter o g de x. Então, na verdade, quando essas duas equações se encontram em um ponto só, é justamente meu ponto fixo, né? Então, eu vou ter lá o gráfico da minha função g e a minha identidade. Esse ponto aqui de interseção da identidade com a função g é justamente o zero da função. Beleza? Então, voltando no gráfico aqui. Aqui. Então, isso que aconteceu. Eu tenho aqui a curva em vermelho, que é a função g, e a identidade, que já foram reescritas a partir da função f. Certo? Tá. Então, como eu falei, eu estou procurando esse cara aqui, ó, que é a interseção das duas, que, por sua vez, também é a solução da função f. Então, eu parto de primeiro um ponto, um ponto inicial lá, que é como fosse o meu chute, né? x1 igual a g1. E esse cara aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar ele na identidade. Só para me rebater ele para o meu valor da função, novamente. Ó. Joguei aqui para identidade, certo? E agora eu vou rebater ele novamente para o gráfico da função, dar um G2. Por sua vez, joga no gráfico da identidade, certo? Novamente ele rebate e bate no gráfico da função. Acha um x3. Novamente, bato na identidade. Jogo para o gráfico da função e assim por diante. Ou seja, ele vai manter aqui e vai ter uma convergência para esse caso. Só observar a questão da função.
Depois, a gente vai ter um critério de convergência para esse caso aí um pouco mais estrito, porque pode ser que a função não vá, né? Ela vai divergir nessa situação aí, mas a tendência é de convergir. É como se fosse uma espiral, né? Para cada valor que eu pego, ele vai estar mais próximo do centro. Esse centro da espiral é justamente a minha solução da equação lá, o meu zero da função. Beleza? Em relação ao método, ele é bem tranquilo. Vou botar aqui. Tá aqui a função, né? A partir dessa função, eu vou criar agora uma recorrência a partir dela. Que é essa aqui, ó. Conhecendo a minha função g, eu vou dar um chute inicial, tá? Xi aqui. E teoricamente vai me dar um xi mais 1, que é outro valor. E assim eu vou trocando, né? Para cada xi novo, vou ter um xi mais atual a partir da função g. E vai me dando assim, um processo interativo até chegar na função mais próxima que eu quero, certo? E como eu falei, nesse caso aí tem que verificar a questão da convergência. Vai existir algumas possibilidades, mas tem um critériozinho de convergência para a função aí. Beleza, então. Então aqui, se a gente fosse fazer, vou só iniciar o processo, não está muito em cima, já passou de uma hora de aula. Eu vou fazer o seguinte. Começar aqui falando. Método do ponto fixo, que é justamente vindo lá do teorema do ponto fixo. Beleza. Lá no nosso exemplo, a nossa função f, né? A função f, ela é x quadrado menos x. Beleza? Eu vou reescrever ela, né? Então, reescrevendo. Então, eu tenho que minha g de x é igual a x. Isso aqui implica que x ao quadrado é igual a x. Certo? Aí começa o processo. Mas para isso eu preciso de um ajuste inicial. Como o intervalo inicial foi dado foi de 0 a 2, eu vou dar aqui, né? Então, o meu x1, vou colocar 1.5. E a partir daí eu vou começar a fazer o processo interativo. Então, para cá igual a 1, eu vou ter quem? Vou ter meu g de x1 e vai me dar o atual, que é o x2. Certo? Nesse caso aqui, é o meu g de 1.5. Certo? Aí eu vou ter que calcular. Se você quiser, você cria a função, ou não, você vai direto aqui e joga o valor. Como é 1.5 ao quadrado, né? É 1.5 ao quadrado, tá aqui, 2.25. Pronto. Esse foi a primeira interação. Agora passar para o segundo. Como é que faz? É a mesma coisa. Agora para x igual a 2, vou ter um g de 2 e vai me dar um g3 aqui, né? Mais atual. Esse valor vai entrar agora aqui, o 2.25 na função. Vou calcular agora aqui, né? 2.25 ao quadrado. Então aqui ele é 5.06. Beleza. Vou pegar mais um aqui, k igual a 3. Então, eu vou ter aqui o meu G3. Então, é x3 e é meu x4. Aqui seria G aplicado nesse valor aqui. Então, aqui é esse valor ao quadrado, dando 25.629. Tá. O que acontece? Né? Aqui está dando a questão da divergência, né? Ele está crescendo, 2.25, 5.06, 5.25.62.
Aí teria que estar um critério para verificar essa questão aqui da convergência. Aparentemente ele não está convergindo para esse caso aí. Então teria que olhar a função. Então por isso aqui no tá aqui, ó, existe um critério de convergência. Tá bem aqui. O método interativo do ponto fixo converge se, na vizinhança do ponto fixo, a derivada possui um valor absoluto menor que 1. Condição também conhecida como Leibniz, certo? Ou seja, a função tem que ser, na verdade, é Lipschitz. Tem que ser Lipschitziana a função contínua nesse intervalo aí. Então, essa aqui é a condição para que haja a convergência no intervalo. Teria que verificar lá se a condição é satisfeita para esse caso, certo? Ok? Mas aquele caso tá bem estranho. Eu acho que eu pensei que ia convergir, mas ele não tá convergindo lá não, tá se afastando. É, deixa eu ver aqui. Pra ver. Pegar lá. Tá aqui. Então, para fechar, tomara verificar isso, né? A condição. É, a condição de convergência. Eu tenho que mostrar que a derivada da g é menor que 1. No caso, o intervalo que eu peguei de 0 a 2. Beleza. A derivada lá, a função g de x é 2x, certo? Então, o que eu tenho aqui? Que o módulo g de x, ele é o módulo de 2x. Esse cara aqui é 2, o módulo de x. Beleza? Mas no intervalo aqui que eu tenho que o módulo de x, vou fazer assim na verdade por parte, x é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 2. Ou seja, então o módulo de x ele sendo positivo, né? E vai ser positivo, então menor ou igual a 2. Aqui que falha, de fato, né? Por quê? Então aqui eu vou ter que o módulo g de x vai ser sempre menor ou igual que 2 vezes o módulo de x, que no caso aqui é 4. E aqui falha, né, o critério de convergência. Então, de fato, por isso que aquele valor lá que estava calculando estava aumentando, não estava diminuindo. Então, voltando aqui no nosso teorema, só confirmando que o método ele só vai ter, ele só converge caso a derivada da função g for menor que 1 em módulo, certo? Ele é limitado aí por 1. E aqui a gente mostrou que não, que ele é limitado por um valor maior que 1. Logo, não vai convergir nesse intervalo. Teria que ficar um intervalo menor para que haja esse valor. Certo? Então, esse aqui não converge. Então, era isso. Para finalizar depois, eu vou deixar para vocês um exercício só dessa parte aí do ponto fixo para verificar um caso que de fato está convergência. Beleza? Vai convergir para um valor do zero da função.